Olá pessoal, tudo bem? Então, vou fazer alguns exercícios aqui de cinemática, movimento uniforme. Então vamos lá. Primeiro aqui, o jogador de futebol brasileiro Rony ficou conhecido por seu chute potente que leva a bola a atingir grandes velocidades. Em uma partida do Campeonato Português do Esporte contra o Naval em 2006, vários desportistas alegam que em decorrência de seu chute a bola atingiu uma velocidade de 222 km por hora, certo? Considerando esse resultado, podemos dizer que a velocidade da bola após o chute de Rony está mais próxima da velocidade expressa na alternativa. Então, vejam só, a gente tem metro por segundo, quilômetro por minuto. É mais usual quilômetro por hora e metro por segundo. Então sabemos que de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Vão pegar os 222 e dividir por 3,6. Vão fazer a operação aí. Vão chegar no valor de 61,6 metros por segundo, que está mais próximo da resposta letra A. Ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Próximo exercício. Uma pessoa deseja atravessar uma rua em que o sinal do semáforo indica fechado para veículos, sinal vermelho. Com o objetivo de chegar ao outro lado da rua ainda com esse sinal fechado, ela realiza mentalmente o seguinte cálculo. Caminho com velocidade de 1,5 passos por segundo. Meu passo mede 50 centímetros e a rua tem 15 metros de largura. Portanto, necessito de quanto tempo? Tempo, pessoal, no movimento uniforme, tempo é a distância a ser percorrida em função da velocidade. A velocidade não está expressa nitidamente aqui, porque a gente precisa verificar quanto que ele vai percorrer por segundo. Ele dá 1,5 passos por segundo e cada passo mede 50 centímetros. Então, se a gente fizer 1,5 vezes 50, cada passo dele tem 75 centímetros, certo? De centímetro para metro, de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, 75 centímetros dividido por 100, cada passada por segundo vai ser equivalente a 0,75 metros. E é por segundo, então a cada segundo ele percorre 0,75 metros. Então, percebam, 0,75 metros por segundo é a velocidade dele. Ele faz 1,5 passos por segundo e cada passo mede 50 centímetros. Então, a cada segundo ele percorre 75 centímetros, que equivale a 0,75 metros por segundo. Ótimo! Então, vamos lá, vamos calcular o tempo. Tempo é distância pela velocidade. A distância que ele precisa vencer é de 15 metros, dividido por 0,75. Chegar no valor de 20 segundos. Letra B. Continuando aqui. Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de tempo em que os veículos passam por um ponto de referência no solo. Essa regra é feita utilizando um ponto fixo à beira da estrada, uma placa de sinalização, por exemplo. Quando o veículo imediatamente à frente passar pelo ponto, conta-se 2 segundos. Então, um dado importante aqui, 2 segundos, então a medida de tempo, até o veículo onde está o observador atingir o mesmo ponto de referência, garantindo assim uma distância de segurança entre os veículos. Considerando dois carros com velocidades constantes
de modos iguais a 99 km por hora, aplicando a regra prática descrita, qual será, em metros, a distância de separação entre os veículos? Então, primeira coisa, a gente vai fazer o quê? Distância é velocidade vezes o tempo. O tempo está aqui, 2 segundos. A velocidade está em km por hora. Então, 99 km por hora. Se eu dividir isso aqui por 3,6, eu vou chegar num valor em metro por segundo, porque a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos por 3,6, de 27,5 metros por segundo. Ótimo, tem a velocidade agora, eu calculo a distância entre esses dois pontos. Ou seja, a distância é a velocidade 27,5 vezes o tempo, 2 segundos. A distância vai ser igual a 55 metros. Resposta aqui, letra C. Próximo aqui. A sonda espacial norte-americana New Horizons atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato humano esteja do planeta anão Plutão. Neste instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. Então, vejam só, a distância, vamos resolver essa distância aqui por 5 bilhões, 5 bilhões, olha só, 1000 são 3 zeros, milhão mais 3 zeros e bilhão mais 3 zeros, 5 bilhões de quilômetros, de quilômetro para metro, nós multiplicamos por 1000. Então, eu vou fazer isso aqui, vezes 1000 ainda. Então, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Então, vai ser 3, 6, 9, 12 zeros. Então, a distância, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros. Isso aqui é horrível de se trabalhar. Vamos passar para a notação científica, certo? Então, vai ser, a vírgula está aqui, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a distância é 5 vezes 10 elevado a 12 metros. Beleza. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Ótimo! No momento da máxima aproximação de Plutão, o valor mais próximo do tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e sua recepção por uma antena é de... Beleza! Tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância está aqui, 5 vezes 10 elevado a 12. E a velocidade, 3 vezes 10 elevado a oitava. 5 dividido por 3 dá 1,667. 12 menos 8 vezes 10 elevado a quarta segundo. Então, o valor mais próximo aqui, 1,7 vezes 10 elevado a quarta. Continuando aqui, um turista situado entre duas colinas resolve utilizar seus conhecimentos de acústica para estimar a distância entre elas. Ao emitir um grito, ele percebe 2 ecos, o primeiro recebido em 1,5 segundos e o segundo 2,5 segundos. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o valor que fornece a distância entre as colinas, considerando que elas estejam alinhadas, é d. Então é o seguinte, a pessoa está aqui, temos uma colina aqui, outra colina aqui. A primeira demorou
1,5 segundos. Pessoal, 1,5 segundo é o tempo para ir e voltar. Então, o tempo da emissão da onda sonora pela pessoa até a colina é 1,5 por 2, que é 0,75 segundos. Do outro lado, mesma coisa. O tempo foi de 2,5 segundos. Então, o tempo para ir até a colina, 1,25 segundos. Então, a gente calcula as distâncias. Distância da primeira aqui, velocidade vezes o tempo. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado, velocidade vezes o tempo. A distância da primeira colina aqui, a velocidade é a do som, 340, e o tempo 0,75. A distância vai ser, vou fazer aqui, 340 vezes 0,75, uma distância de 255 metros. 255 metros. Do outro lado, a mesma coisa. 340 é a velocidade do som e o tempo é 1,25. 340 vezes 1,25, 425 metros. Então, isso vai dar uma distância total aqui para a gente, 255 mais 425. Se você fizer essa conta aí, você vai chegar num valor de 680 metros entre as colinas. Letra C. O próximo aqui, um veículo se desloca-se com velocidade de 216 km por hora. Qual a sua velocidade em metros por segundo? Sabemos que quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos por 3,6. Então, 216, se você fizer 216 dividido por 3,6, dividido por 3,6, vamos chegar num valor de 60 metros por segundo. Continuando aqui, a Agência Espacial Brasileira está desenvolvendo um veículo lançador de satélites, o VLS, com a finalidade de colocar satélites em órbita ao redor da Terra. A agência pretende lançar o VLS em 2016, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Considere que, durante o lançamento, o VLS percorre uma distância de 1.200 km em 800 segundos. Qual a velocidade média? Ok, a distância são 1.200 km. Se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter por 1.000, 1.200,000. Isso aqui a distância em metros. E o tempo foi de 800 segundos. Velocidade média, pessoal, é a distância pelo tempo. Então, seria 1.200 mais 3 zeros, passei para metros, dividido por 800. A gente faz o que? A gente corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. Seria 12.000 por 8, vai dar uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Então, a primeira aqui, V, é igual a 1.500 metros por segundo. Letra B, suponha que no primeiro estágio do lançamento o VLS suba a partir do repouso com a aceleração resultante constante de módulo AR. Considerando que o primeiro estágio dura 80 segundos e ele percorre 32 km, calcule AR. Ótimo, temos aceleração, então vamos utilizar a fórmula que tem aceleração. Distância é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado por 2. A distância é 32 km, então são 32.000 metros.
vezes 1000, só para ficar claro, 32.000 metros. A aceleração é o que eu vou calcular. O tempo é 80 ao quadrado dividido por 2. Aqui, pessoal, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Certo? 2 vezes 32.000 vai dar 64.000. 80 vezes 80, pessoal, 8 vezes 8, 64. 80, 80, 6.400 vezes o A. Então, a aceleração é 64.000 dividido por 6.400. Corto 2, corto 2. 640 por 64, 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. E mais um aqui. O cérebro humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo. Por exemplo, se um motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo de resposta para acionar o freio. Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista e calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Ok, então, distância, vou fazer aqui, ó. Distância é velocidade vezes o tempo. O tempo eu já tenho, que é 0,36. Eu preciso passar os 100 km por hora, vou dividir por 3,6, eu vou chegar em 27,77 metros por segundo. Ótimo! Então, a distância que ele vai percorrer é 27,77 vezes o tempo de 0,36. Essa distância aqui é igual a 10 metros, arredondando um pouquinho, tá? 10 metros. E a desaceleração dele, olha só, a aceleração é ΔV por ΔT. Se ele vai parar, a velocidade final dele é 0, menos a velocidade inicial dele é 27,77. E ele demorou 5 segundos. Então, se eu fizer 27,77 dividido por 5, eu vou chegar a uma desaceleração de menos 5,55 metros por segundo ao quadrado. O sinal de negativo significa que ele está freando, está desacelerando. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima.